Em 2003, fundou a revista eletrônica de Cultura e Ciências Sociais, Sciences Publiques, hoje ativa na Europa e no Canadá. Suas pesquisas em torno do conceito de editorialização associam estratégia numérica ao projeto intelectual. Desde 2015, em Brasília, trabalha no desenvolvimento de uma rede de Sciences Publiques no Brasil. Muito obrigado, estou bem contente de participar nessa mesa. Só peço desculpa para o português bem fraco que posso apresentar, mas vou tratar de introduzir essa ideia de editorialização que agora, para minha experiência, o conceito sintético que pode dar uma perspectiva na atividade editorial com um sentido um pouco particular. Porque minha experiência na filosofia e na edição faz que a perspectiva editorial seria como um conceito geral para pensar a sociedade. Isso é uma coisa difícil de assumir. Porque até hoje, e nessa aula, tivemos a impressão que a economia era o centro de tudo. Mas a economia é só a combinação de fatores que nos permitem ter nossos objetivos em perspectiva. A economia não é uma finalidade qualquer, ou senão podemos fechar todas as instituições culturais do primeiro dia. E não é isso. E é menos isso agora que foi para o passado. Porque no tempo de sociedades pobres, sem recursos digitais, sem recursos industriais, a pobreza faz que a economia era importante, era simples, mas importante. Que agora é complexa, mas tem menos importância que as redes televisivas ou os políticos nos falam. O importante agora é a diversificação das atividades humanas. Isso é a consequência da digitalização da sociedade. Que muita gente tem possibilidade de fazer coisas que nunca foram experimentadas faz 20, 30, 100 anos no passado. Então, a diversificação da atividade humana é o fator mais importante e nenhum economista pensava isso ao início do século passado. Era um ciclo industrial para cada um fazer um trabalho bem determinado, a divisão internacional do trabalho, a divisão para fazer economia de estruturas para que o trabalho humano seja menos custoso e o rendimento da produção maior. Isso é o passado. Porque o futuro é o contrário. O feito que pequenos grupos bem organizados podem fazer ações que têm consequências. Consequências locais, consequências globais. O Steve Jobs era um hacker. Então, os jogos, vídeos, as atividades, pequenos grupos que vão satisfazer seus desejos de jovens, estiveram uma revolução para a cultura global, mas nenhum economista teve isso previsto. É uma falha do sistema econômico. Não é um sucesso para os futurólogos que realmente não tiveram nenhuma ideia dos jogos ter tanta importância. Até a informática pessoal não estava prevista por os engenheiros dos anos 50 do século passado. Eram grandes sistemas para fazer bombas ou para dar instruções para o homem visitar a Lua. Mas esse tipo de informática foi feita por hackers. E depois só virou companhias industriais, que com um ciclo normal da economia
construíram seus próprios monopólios. Então, o monopólio das grandes companhias da informática não é nada novo. E falar de uma ruptura completa com a digitalização da sociedade é só um fantasma utópico das companhias, da propaganda das companhias. Anteriormente, o Titanic era a utopia do futuro, cruzar o Atlântico usando menos de uma semana. Isso era a utopia do século XIX. Embarcar num grande barco que não era veleiro, mas com máquinas. E agora temos a utopia das companhias monopolistas do digital. Mas a verdade é que agora, com essa atividade editorial, temos a possibilidade de fazer uma contraprogramação ideológica. É fazer que pequenos grupos tenham organização melhor para compartilhar seus talentos, compartilhar suas ideias e fazer uma ruptura com a ideologia economista, com a ideologia tecnologia. Porque realmente a leitura não é só a produção de livros, que sejam livros de papel ou livros digitais. É o efeito cerebral, o efeito mental da leitura. E leitura não é um consumo, leitura é a troca de ideia, é a mudança de meu cérebro, até do ponto de vista neurológico, que pode desenvolver outras capacidades. Estou agora aprendendo mais ou menos português, não é nada para a economia, é só para meu cérebro. Se me ajuda a comunicar com você, não vou agradecer, nem a temer, nem a Apple. Então, para isso, temos que fazer que esse conceito de editorialização, que é a maneira que um editor prepara seus textos para ter notas de rodapé, para fazer uma interpretação do texto, para reeditar coisas do passado, para que os textos novos tenham também sua contextualização nas livrarias, que sejam eletrônicas ou de papel. E então, essa complexidade contemporânea é muito mais grande que para o passado, porque temos que conhecer muito mais a história da humanidade. Outra ilusão é que a ruptura tecnológica nos prepararia uma saída da história. Não é verdade. Nunca mais que hoje temos os pés e a cabeça na história. A história sempre está aqui, mais que anteriormente, porque ao tempo de cidades fechadas no campo, realmente a comunicação não era forte. Agora comunicamos com o mundo inteiro. Então a história de cada cidade tem relação com a história de todas as outras cidades. É muito mais complexo. Só para caminhar numa cidade, você vai encontrar pessoas que vêm de todo o mundo, que compartilham cultura familiar, cultura tradicional, ideias no todos os planos. Então, a editorialização é o trabalho normal de um editor, podemos falar disso no debate, mas também um conceito organizador para pensar a complexidade social de hoje. Temos que fazer referências ao passado, referências a obras importantes, à memória e também à complexidade dos jogos contemporâneos. Faz uns meses fiz um ensino aqui na UNEMP para estudantes de tradução e introduzi o livro de Raymond Queneau, 10.000 bilhões de poemas. É só a ideia do computador, mas o livro está escrito em 1960, não tive Queneau um computador. Só escreveu 14 sonetos, fazendo que cada verso, cada linha do soneto tem compatibilidade integral com a linha homóloga dos 13 outros sonetos. E se você multiplica os 14 linhas com 14 poemas, faz 10.000 bilhões de combinações. Então, nenhuma pessoa vai ler esse livro. É um livro pequeno, mas é um livro impossível de ler integralmente. Porque o modo de usar o livro impede
que a leitura será total. Então, a fragmentação do mundo, a complexificação do mundo, é uma coisa que o livro era sempre o embaixador. Que sejam os livros mais antigos que a tradição nos traz, ou que sejam as criações contemporâneas, e também os roteiros de filmes ou de jogo-vídeo, são também a complexidade mesma do mundo contemporâneo. Que não podemos ter a ilusão de conhecer tudo o que fica agora em YouTube, ou em qualquer aplicação digital. A dispersão total dos conteúdos faz que a editorialização é mais importante que jamais, porque temos que ter estruturas mentais pessoais e de grupo muito mais fortes para não ser completamente perdidos e loucos no mundo e vítimas das ideologias simplificadoras da utopia tecnológicas, econômicas e políticas. Não. Temos que preparar as próximas migrações. Em Sens Public, só para fechar, acredito que o tempo já acabou, preparamos agora uma migração fora da Terra. Fora da Terra. Um laboratório de metafísica matricial. É uma artista francesa e inglesa, Anne Grimm, que nos propõe esse laboratório. Vamos agrupar testemunhos de muita gente, vocês, por exemplo, para representar a ideia que você tem de uma vida fora da Terra, ou seja, uma vida interestelar. Não sei onde, mas eu tenho certas ideias minhas disso. Você tem outras. E para entender a complexidade do nosso cérebro, temos que compartilhar nossas ideias. Então, a metafísica matricial para preparar o futuro é só a combinação de conversas, de discussões e de representações fictivas, mas que têm influência forte para nos ajudar a comprometer-nos com o futuro. Então, não tem uma passividade frente às ideologias econômicas, não tem uma passividade ou nostalgia do passado que nunca existiu, mas tem a necessidade de usar ferramentas como os livros de Penaud, os de Umberto Eco, ou de Jacques Derrida ou outros, para entender que a parcelização, a dispersão de conteúdos é um destino humano que nós conhecemos, mas temos que desenvolver as cartografias, sejam cartografias imaginárias ou reais, para entender melhor a situação nossa no mundo. Então, é um mundo sem teto, é um mundo aberto, que vai ficar aberto. As ideologias dos tetos, qualquer tipo de teto, são completamente atrasadas. É um mundo aberto. E nosso mundo aberto é o intercâmbio que é o mais importante. Então, que sejam os soberanistas da Europa, na Inglaterra, na Áustria ou na França, são mentes atrasadas. E também, se é para fazer que sociedades tenham inquietações para os migrantes, para as caras que não são iguais como a minha, são coisas que vão destruir as possibilidades de editorialização, e isso se chama ditadura. Então, a editorialização é uma necessidade de cada dia para sair dessa resignação ideológica até o futuro tecnológico. Não tenho mais que falar nisso, vamos esperar até o debate. Só tive que introduzir a importância remanente da perspectiva editorial. Isso é uma coisa de muitos séculos, não tem nada novo nisso, só que temos que adaptar às condições sociais e técnicas da sociedade de hoje. Obrigado.